Uma das questões colocada para o avanço do acesso à internet, ou da potencialidade do uso da rede, seria a questão da banda larga. O Brasil hoje tem a 5ª pior banda larga do mundo. O que o senhor acha dessa situação e como é que a gente vai poder melhorar isso? Bom, eu sou um otimista incorrigível nessa área. Eu diria que a nossa banda larga é muito ruim do ponto de vista da palavra larga, mas pelo menos é boa no sentido que traz usuários para a rede, que são usuários que passam a ser rapidamente ativos, porque eles estão ligados o tempo todo. Então, temos que aproveitar a parte boa disso, que é a permanência desses usuários, a perenidade desses usuários na rede, e trabalhar em consertar a parte ruim, que é o custo e a banda que esse larga traz embutido. Bom, nós vamos continuar a conversa com o Demiguetico no estúdio do Roda Viva. A produção te chama agora para maquiar e para se preparar no estúdio. Muito obrigada, Demi. Até voltamos a conversar nos estúdios. A Carmen é quem faz as perguntas durante o programa. As perguntas que vocês viam pelo formulário, vêm aqui para a Carmen. Então, Carmen, está aí na sua mão a pergunta sobre inclusão digital. Bom, tem aqui o telespectador está querendo saber a respeito da inclusão digital. De que maneira é possível fazer essa inclusão digital aqui no país e se o custo do equipamento é um dos maiores problemas para essa inclusão digital. Na verdade, eu diria que o problema maior para a inclusão digital é toda a infraestrutura ao redor. Quer dizer, é verdade que o equipamento é um obstáculo, é verdade que o equipamento está ficando cada vez mais barato, temos equipamento hoje em fração de milhares de dólares, fração de talvez algumas centenas de dólares dá para comprar equipamento. Tem micros pequenos, compra em loja normal, que custam menos de R$1.000 ou até menos do que isso, mas isso não é tudo. Quer dizer, mesmo que ele conseguisse ganhar isso aí ou financiar isso aí, tem todo um esquema de manutenção que teria que ser mais abrangente do que só dar um micro para alguém. Vários telespectadores perguntando, né, para explicar melhor por que demora tanto essa chegada da banda larga aqui no Brasil. E o que é preciso fazer de imediato? Uma ação imediata para que ela se torne realmente, né, mais abrangente. Bom, veja, a banda larga no Brasil chegou usando a estrutura de cobre da telefonia. Quer dizer, onde se pôde usar o velho par de cobre que levava o telefone até a habitação, né, do indivíduo, esse mesmo par foi usado usando uma tecnologia chamada ADSL, que permite, sem perder a conexão de telefone, adicionar uma conexão digital que pode ser usada na internet, e é isso que é a banda larga mais comum. Fora isso, você teria que ter as grandes artérias, que é o que leva o cano, o que leva a internet até lá, o grande cano d'água, a adutora, que leva... Isso, em geral, é característica das grandes operadoras de telecomunicação. Elas é que trariam essa canalização. Isso implica em fibra óptica chegando lá, implica em custo de comunicação, portanto, equipamentos de chaveamento, banda internet, etc. E tal. Então, toda uma engenharia econômica que levaria a internet capilarmente. Eles só levam aonde é economicamente viável ou lucrativo? Senão eles não levam. É bem provável. Se uma companhia certamente pensa assim. Você vai levar onde é obrigada a levar ou onde é economicamente interessante para ela. O resto deve ser política pública. Uma pergunta aqui que está chegando agora é o seguinte: qual é o real poder americano na gestão e influência da internet? Telespectador aqui pela enquete. O poder americano na história. Bom, historicamente, a internet nasceu lá, nasceu nos Estados Unidos. Então, em primeiro lugar, boa parte da base técnica foi desenvolvida inicialmente por pesquisadores americanos, depois por pesquisadores de todo o mundo ajudaram, europeus, japoneses, indianos, etc. E tal. Quem cuidava da estrutura básica da internet de nomes e números era uma organização chamada AIANA, que na verdade era uma pessoa só chamada John Postel, que morreu em 98. Então, o que esse sujeito fazia, que era um negócio extremamente sábio e extremamente equilibrado de distribuir números e números, foi passado a uma organização que foi montada na Califórnia, sem fins de lucro, e para a transição até a entrada no ar dessa organização, foi colocado o Departamento de Comércio americano como tutor da transição. Então, o Departamento de Comércio americano assumiu o papel de gestor da transição até que o ICANN, que é essa organização, ganhasse suficiente maturidade para poder se gerir, teoricamente, sozinho. Hoje existe uma potencial mão poderosa sobre a internet que nunca foi usada, posso dizer isso como testemunha do processo, nunca houve uma interferência do governo americano na internet do ponto de vista de nomes e números, mas eles têm essa possibilidade de intervir por causa do contrato com o Departamento de Comércio. De continuar ao vivo aqui pela internet, uma das questões que foram colocadas em relação à internet na rede elétrica. E queria que você comentasse um pouquinho isso.
Veja, eu acho que a rede elétrica é mais uma forma de você chegar à residência. Eu sinceramente não acredito na transmissão via rede elétrica para longas distâncias. Mas esse é um problema pessoal meu, outros devem acreditar nisso. O que eu acho é o seguinte, que para acesso de última milha pode ser uma excelente alternativa ao cabo de cobre, né, do par trançado, ou ao cabo de TV, né, o cabo coaxial. Eu não acredito nisso como backbone de distribuição, mas como acesso final eu acho que é uma boa ideia. E houve um debate muito grande em relação às questões de direito autoral na internet, com defesas e ataques. Uma das questões é em relação à pirataria. Ela é uma consequência do atual sistema econômico? A pirataria, para começar, não é algo que a internet inventou, né? É só ir na Santa Efigênia e comprar DVD ou CD do que você quiser, que você sabe que a pirataria não foi inventada pela internet. Então, seria definir o que é pirataria. Quer dizer, no momento que eu coloco um arquivo meu na rede, uma imagem minha, um texto meu, eu querer que isso não seja copiado é um contrassenso. Se você não queria que fosse copiado, você não colocasse na rede. Encerrando com a pergunta da última enquete que foi feita, que é justamente uma continuidade desse raciocínio, pode-se comparar um download a um roubo? Não, de jeito nenhum. Download é você copiar algo que estava disponível em algum lugar e se evidentemente tiver direitos e avisos que não era para copiar, aí você pode dizer que há uma infração. Mas o download, comparar ao roubo, é uma coisa que dizer que toda vez que eu copiava um filme, ou um disco, ou uma fita na minha casa, eu estaria roubando alguém. Ou toda vez que eu cito um autor da antiguidade, ou um trecho de um filósofo, eu estou roubando. É evidente que isso faz parte do patrimônio da humanidade em algum sentido. Bom, a gente está aqui com a Poliana Ferrari, que é professora de jornalismo digital e esteve tweetando com a gente durante a entrevista do Emigético. A última questão que foi colocada, uma das últimas questões que foram colocadas aí, foi em relação à credibilidade da Wikipedia. Pode-se confiar na Wikipedia, Poliana? Eu acho que dá para confiar desconfiando. Eu também concordo com o Demi. A gente não deve levar a Wikipedia como a sua fonte principal, mas dá para dar um crédito para ele. Nada mais natural de que, assim como acontece na Enciclopédia Britânica, ou enfim, tantas outras enciclopédias, que existam erros na internet, eles precisam ser consertados.